Então, bem-vindos à nona aula do curso de Simetria BRST e Renormalização Algébrica. Então, como mencionado na aula passada, nessa aula vamos começar a introduzir o chamado princípio de ação quântica, QAP. Que será a base para o entendimento, digamos, das identidades de Word. Então, vamos começar com algumas referências. No capítulo 3 do livro Renormalização Algébrica, que eu fiz com o Olivier, se encontra, esse capítulo é dedicado apresentação do princípio de ação quântica com todas as referências e, digamos, de uma forma bastante detalhada. E com relação às referências, como nas aulas passadas utilizamos assim explicitamente a renormalização dimensional, para quem estiver interessado em dar uma olhada na prova do princípio de ação quântica explicitamente na dimensional, tem a referência 36 do livro com o Olivier. Essa referência 36 contém os trabalhos de Breitenloh e Mason, que colocaram a dimensional numa base matemática muito rigorosa, e nesses trabalhos se encontra a prova do princípio de ação quântica na dimensional. Um outro lugar onde, por exemplo, vocês podem encontrar isso de forma explícita é no livro Teoria da Renormalização, que eu mencionei na primeira aula. Tem uma sessão, tem umas lectures naquele livro ministradas pelo John Lowenstein sobre o procedimento de BPHZL. É uma lecture bastante longa sobre todo o procedimento, e lá também vocês encontram o princípio de ação quântica no setup de BPHZL. Então, eu vou aqui no curso apresentar, digamos, uma versão do princípio de ação quântica diretamente assim relacionada com as identidades de Word, digamos, uma versão que vai nos permitir de trabalhar de forma muito prática. Então, de uma certa forma, vou apresentar uma versão um pouquinho simplificada, mas sem deixar nada do lado de fora, e apresentando tudo de forma de tal forma que possa ser utilizado assim, de uma maneira direta na análise das possíveis identidades de Word que eventualmente somos capazes de escrever na hora de formular uma teoria via ação ao trilevel. Então, o princípio de ação conectado justamente com o conjunto de simetrias que a gente consegue estabelecer a um nível, digamos, ao trilevel, para a ação clássica que a gente consegue construir, ação ao trilevel. O princípio de ação quântica nos permite justamente de dizer quando esse conjunto de simetrias pode ser estendido a um nível quântico ou não. Então, essa é uma informação extremamente importante, porque as simetrias, sejam locais ou globais, têm um conteúdo de informações físicas extremamente relevantes. Elas podem
carregar informações sobre, por exemplo, as excitações elementares do espectro físico, sobre, por exemplo, a possibilidade de introduzir os famosos estados assintóticos in e out, os subespaços assintóticos in e out, que formam a base da teoria do espalhamento LSZ. Então, a possibilidade de obter na prática a seção de choques e matriz S unitária quando ela for justamente restringida ao subespaço físico. E aqui a simetria de BRST, como veremos nas próximas aulas, ela tem um papel extremamente relevante. E uma coisa importante é que justamente o princípio de ação quântica, ele permite assim, responder a essa pergunta quando as simetrias de uma ação ao tri-level podem ser estendidas a um nível quântico, e isso independentemente de um esquema de renormalização particular que a gente adota para fazer os cálculos, né? Então, o fato de poder estender a um nível quântico uma simetria ou um conjunto de simetrias não depende do particular esquema de renormalização que a gente adota para fazer os cálculos explícitos, né? Então, isso é algo que a gente vai ver através de exemplos explícitos cada vez mais sofisticados, né? Então, vamos relembrar um pouquinho, assim, o resumo que, de uma certa forma, eu fiz na primeira aula. Então, a gente tem os procedimentos de renormalização, né? São vários. Por exemplo, BPHZL, nós vimos em particular a dimensional, ela é muito prática, muito popular, muito conhecida, e talvez a mais usada. E tem a analítica, Epstein-Glaser, as regras de Katkowski e por aí vai. Então a gente esses procedimentos de renormalização justamente convergem para o chamado princípio de ação quântica. E aqui começa o capítulo da renormalização algébrica, que se apoia no princípio de ação quântica e, em princípio, não precisa especificar o esquema de renormalização que é usado, digamos, na hora de fazer um cálculo explícito. E a resposta à pergunta se um certo conjunto de simetrias pode ser estendido ao nível quântico, e essa resposta pode ser dada de forma independente do esquema de cálculo que será adotado. Então, uma vez que a gente sabe se é possível responder positivamente ou não a essa pergunta, depois a gente tem que fazer um cálculo explícito e vamos ter que escolher, digamos, um procedimento, talvez o procedimento mais adequado, mais simples para o cálculo que será feito. Mas a pergunta em si, ela pode ser respondida independentemente do procedimento de renormalização adotado, né? Então, a renormalização algébrica vai nos permitir dar uma resposta final sobre a possibilidade de poder estender ou não o conteúdo de simetria da ação ao tri-level. Então, a pergunta é, eu tenho um certo conjunto de simetrias para ação ao tri-level sigma, será que eu posso construir uma ação quântica gama
Gama é o funcional gerador das funções de Green no 1PI, que contém justamente todas essas correções radiativas. Então, a pergunta é, será que eu posso estender o conjunto de simetrias da ação ao trilevel sigma para, digamos, a ação quântica gama? Então, essa é a pergunta que a renormalização algébrica vai fornecer. E uma vez que a gente respondeu a essa pergunta, depois, assim, há várias opções. Se a pergunta for positiva, ou seja, se a gente pode realmente estender as simetrias a um nível quântico, aí depois, assim, surge a questão de escolher um esquema de cálculo mais adequado, mais simples. Isso é, digamos, um outro tipo de aspecto que também é importante, porque depois diz respeito aos cálculos explícitos. Mas a pergunta já foi respondida, então já sabemos que, por exemplo, um certo conjunto de simetrias pode ser estendido ao nível quântico. Depois temos que fazer os cálculos explícitos, temos que escolher, eventualmente, a melhor maneira, a maneira mais rápida, mais, assim, mais prática de, eventualmente, fazer esses cálculos. Mas, assim, existem casos em que, independentemente do procedimento de renormalização que a gente pode escolher, o conjunto de simetrias da ação ao trilevel não pode ser estendido ao nível quântico. Ou seja, isso acontece quando tem uma obstrução que se reflete justamente a nível das identidades de Ward como uma impossibilidade de ser contornadas. Essa obstrução ela não pode ser contornada com a introdução de contratermos locais, adotando qualquer um dos procedimentos de renormalização que estão à nossa disposição. Então, se existir uma anomalia, ela é uma obstrução intrínseca da teoria, ou seja, o conteúdo de simetrias da teoria não pode ser estendido a um nível quântico. E isso é independente do esquema de renormalização que a gente vai adotar. Então, a renormalização algébrica ela responde a essa pergunta fundamental: se é possível estender o conjunto de simetrias da ação ao trilevel ou não. Quando não é possível estender o conjunto de simetrias da ação ao trilevel, então a gente tem as famosas anomalias, E isso é um capítulo enorme, digamos, tanto da renormalização algébrica quanto dos próprios procedimentos de renormalização, porque as anomalias elas podem surgir em vários setores da teoria. E dependendo do setor da teoria em que elas se manifestam, elas podem ser muito perigosas. Por exemplo, como veremos no caso das famosas identidades de Slavnov-Taylor, associadas à simetria de BRST, pode aparecer uma anomalia no setor das identidades de Slavnov-Taylor, chamada de anomalia de Gage associada à identidade de Slavnov-Taylor. Nesse caso, a anomalia aparece num setor extremamente importante, extremamente assim, fundamental. Então, se a anomalia aparecer no setor das identidades de Slavnov-Taylor, então ela pode
prejudicar a construção de uma matriz S unitária. Então, justamente prejudica a construção de uma teoria que tenha um sentido físico ao nível quântico. Mas tem outras anomalias que são bem-vindas. A gente vai ver um exemplo, por exemplo, no caso da QED, pode também se generalizar a teorias não abelianas, em que as anomalias surgem em um outro setor, né? Então, dependendo do setor em que as anomalias surgem, elas podem ser, digamos, bem-vindas ou não. Então, o estudo das anomalias é realmente um capítulo muito bonito, muito rico da teoria quântica de campos. Elas têm uma longa história e carregam também muitas informações, né? Então, eu vou... nas aulas dedicadas à simetria de BRST e à identidade de Slavnov-Taylor, vou dedicar bastante tempo à anomalia que pode aparecer no setor da identidade de Slavnov-Taylor, e se por um acaso ela aparecer, o que pode ser feito nesse caso. Então, eu vou, digamos, me dedicar um pouquinho a essa questão, mas as questões que envolvem as anomalias assim, tem um espectro muito amplo, desde assim, uma matemática muito sofisticada, desde aspectos topológicos e teoremas de não renormalização das anomalias, que eu vou mencionar. Então, é um capítulo, digamos, enorme, muito, muito bonito da teoria quântica de campos. Principalmente, tem alguns setores das teorias de calibre em que a anomalia é muito, muito bem-vinda. Então, eu vou simplesmente mencionar um desses casos e depois vou estudar em detalhes o caso mais perigoso em que a anomalia pode se manifestar na identidade de Slavnov-Taylor, né? Então, a questão das anomalias e a denormalização algébrica também vai nos dizer de forma independente do esquema de denormalização quando a anomalia existe ou não, e o que pode ser feito no caso em que eventualmente ela existe e se manifesta num setor da teoria que pode que pode invalidar o sentido físico da teoria a nível quântico. Muito bem. Então, hoje eu vou simplesmente apresentar o princípio de ação. Vamos apresentar o princípio de ação, eu vou chegar a uma formulação fechada do princípio de ação e a partir das próximas aulas a gente vai começar a fazer exemplos, cada vez mais sofisticados. Então vamos ver na prática como ele trabalha, como ele funciona, né? Então, o ponto de partida, vamos pegar como ponto de partida uma ação sigma genérica. Essa é a ação sigma ao tri-level, do nosso modelo. Então, essa ação sigma, ela depende de um certo conjunto de parâmetros, que eu vou chamar de lambda i, constante de acoplamento, massas, um certo conjunto de campos, campos escalares, campos vetoriais, campos espinoriais, e eventualmente campos tensoriais, tem teorias com campos tensoriais, e tem também um certo conjunto de fontes externas acopladas aos operadores compostos, que estamos interessados em analisar. Então,
a notação justamente é a seguinte. Então, temos um certo conjunto de parâmetros, né, e massas, constante de acoplamento, temos um certo conjunto de campos, né, e temos um certo conjunto de fontes externas acopladas a oportunos operadores compostos que a gente quer estudar. No caso de simetrias não lineares, esses operadores compostos aparecem na própria lei de simetria, né? Que é, por exemplo, o caso da simetria BRST. Então, esses operadores compostos têm que ser levados automaticamente em consideração, porque eles fazem parte da simetria. Mas a gente pode ter outro tipo de operadores compostos, por exemplo, correntes conservadas e correntes axiais, por exemplo, como no caso que vamos ver nas próximas aulas na QED, operadores associados, por exemplo, ao tensor energia-momento, operadores gauge invariantes que têm algum sentido físico, por exemplo, na expansão de Wilson, no grupo de renormalização, e por aí vai. Então, assim, essa notação aqui é muito geral. Então, temos parâmetros, né? Massas constantes de acoplamentos, temos campos escalares, campos vetoriais, campos espinoriais, temos operadores compostos da mais variada natureza. Muito bem. Então, agora, vamos supor que a ação sigma, vamos supor que vocês sejam capazes, né? Que vocês olhando para essa ação sigma, o trilevel, vocês olham essa ação e vocês vão lá no quadro e vocês escrevem esta identidade aqui. Então, esta identidade aqui, ela contém vários termos. Ela contém vários termos. A gente vai agora comentar o significado, o sentido de cada um desses termos. Mas vamos supor que alguém dê para você uma ação e vocês, olhando para essa ação, vocês são capazes de escrever no quadro branco uma equação parecida com esta equação aqui, ok? Então, de fato, a gente vai ver que esta equação aqui, esta equação, digamos, a equação 1, pode ser considerada a forma mais geral possível de uma identidade de Word. Então, vamos ver o sentido de cada termo dessa expressão aqui. Então, o primeiro termo é esse aqui, alfa i d in d lambda i, que aparece aqui. É o primeiro termo. O que significa esse primeiro termo? Esse primeiro termo significa simplesmente que eu estou fazendo, uma variação dos parâmetros da minha teoria. Ou seja, que eu posso variar as constantes de acoplamento, as massas, e a variação dessas quantidades, constante de acoplamento, massas e eventualmente outros parâmetros, é dada por esse coeficiente alfa-i, que depende das próprias constantes. Então, o primeiro termo, esse termo aqui, nos diz basicamente que nós podemos fazer variações dos parâmetros. Muito bem.
E, de fato, nós já encontramos um termo desse tipo aqui no estudo do grupo de renormalização na renormalização dimensional. Por exemplo, vocês lembram que o grupo de renormalização começava com D em dmi. Isso justamente é a variação, digamos, da escala de energia. E tinha também a variação com relação à massa, associada à dimensão anômala da massa. Então, e o grupo de renormalização justamente assim contém esse tipo de termo aqui. Então, essa é uma pergunta que pode ser feita à teoria da renormalização, ou seja, o que acontece quando eu faço uma variação dos parâmetros. Então, esse é o primeiro termo. Agora, vamos ver o segundo termo. Então, o segundo termo, aqui, tem esse termo aqui, é a derivada da ação com relação aos campos. Esse coeficiente aqui, θ é um coeficiente que pode depender das fontes externas, que são campos clássicos, dos parâmetros, constante de acoplamento, massas, e das derivadas espaço-temporais. Mas esse termo depende linearmente do campo, há uma dependência linear do campo. Então, o que representa esse termo aqui? Esse termo aqui representa uma transformação linear dos campos quânticos. Ou seja, de fato, se eu pegar esse termo aqui e aplicar, por exemplo, este termo aqui sobre um campo φc, a resposta vai ser o coeficiente θcb, que não depende dos campos, só depende dos parâmetros, das derivadas espaço-temporais e das fontes externas. Então, é uma quantidade que não depende dos campos. E aqui eu tenho o campo. Então, esta operação aqui é uma variação linear dos campos. E os coeficientes podem depender das derivadas espaço-temporais, podem depender dos parâmetros da teoria e das fontes externas. Então, esta operação aqui corresponde, de fato, à possibilidade de termos uma variação linear dos campos. Ou seja, eu pego um campo, e esse campo é transformado num outro campo, e essa transformação se dá através desse coeficiente aqui, que não depende dos campos. Então, este termo aqui, esse segundo termo, ele representa uma variação linear dos campos. Em particular, este termo aqui poderia estar ligado, por exemplo, a uma simetria linear. Ou seja, quando a variação dos campos é linear nos próprios campos. Muito bem. Então, essa também é uma pergunta que pode ser feita. Ou seja, o que acontece quando eu faço uma variação linear nos campos, especificada por este termo aqui, que representa o termo linear nos campos, e por esse coeficiente aqui, que pode ter parâmetros, derivadas, fontes externas. Então, este termo aqui representa uma variação linear nos campos. Essa é uma pergunta que pode ser feita à teoria da renormalização. Depois tem esse termo aqui. Esse termo aqui é mais complicado. Esse termo aqui
Vocês observem que tem uma derivada com relação a um campo, tem uma derivada com relação a uma fonte, e aqui tem um coeficiente, né, C de lambda sigma, que depende só dos parâmetros lambda e das derivadas espaciotemporais. Né? Talvez esse termo aqui possa ser um pouquinho mais geral, mas para os nossos objetivos, assim, está muito bem formulado assim. Então, aqui eu tenho uma variação da ação com relação a um campo, uma variação da ação com relação a uma fonte, e aqui um coeficiente que depende, eventualmente, dos parâmetros e das derivadas espaciotemporais. Qual é o sentido deste termo aqui? O sentido deste termo aqui é justamente este termo está associado com transformações não lineares dos campos. Por quê? Porque justamente a fonte ρ, aqui tem uma fonte externa ρ, né? A fonte ρ é acoplada a um certo operador composto. Esse operador composto é um produto de campos e derivadas no mesmo ponto. Então, a variação da ação com relação à fonte é o operador composto associado à fonte. Esse é um operador composto, ou seja, é uma quantidade não linear nos campos, porque é um produto de campos e de derivadas de campos no mesmo ponto. Então, quando a gente assim olha para este termo aqui e substitui o operador composto associado à fonte ρ neste termo aqui, aqui vai aparecer o operador composto. Então, quando eu aplico este operador a um campo, esta operação corresponde a uma variação do campo, justamente uma variação não linear, porque o campo, a variação do campo vai relacionar o campo com o operador composto, que é não linear, porque é um produto de campos e de derivadas dos campos no mesmo ponto. Em particular, este será o caso da simetria BRST. Mas é muito importante, assim, então, este termo aqui representa as variações não lineares dos campos. Ou seja, esse termo aqui, esse termo aqui, ele justamente surge quando temos uma simetria não linear. E a gente vai ver que a famosa identidade de Slavnov-Taylor, ela justamente é deste tipo aqui. Então, esta é uma outra pergunta que pode ser feita à teoria da renormalização, e a teoria da renormalização é capaz de responder. Ou seja, o que acontece quando se faz uma transformação não linear sobre os campos. Muito bem. Então, vamos ver esse termo aqui agora. Esse termo aqui tem a derivada da ação com relação a uma fonte externa, ρ, e aqui tem um coeficiente que depende dos parâmetros, das outras fontes e eventualmente das derivadas espaciotemporais. O importante é que nesse objeto aqui de sigma não apareçam campos quânticos, porque isso é uma pergunta, isso representaria uma pergunta que
não pode ainda ser feita a teoria da renormalização, ou seja, não sabemos qual é a resposta. A teoria da renormalização não consegue ainda, do jeito que nós a conhecemos hoje, incluir esse tipo de pergunta. Então aqui a gente pode fazer uma variação com relação a uma fonte externa, mas o coeficiente associado a essa variação só pode depender dos parâmetros lambda, da constante das outras fontes e da derivada espaço-temporal. Então, de fato, este termo aqui corresponde a uma variação das fontes. O importante é que eu posso variar as fontes, mas no termo que representa a variação não pode aparecer um campo quântico. Isso significa que, basicamente, nós podemos transformar campos quânticos em outros campos de forma linear. Podemos transformar campos quânticos em outros objetos, em operadores compostos, que isso seria uma transformação no linear, e podemos também transformar fontes externas em fontes externas. Mas não podemos, aqui, por exemplo, não é possível ter uma dependência desse coeficiente aqui de um campo quântico, ou seja, não é possível transformar uma fonte externa num campo quântico. Essa é uma operação que não pode ser feita, né? É uma operação que não é contemplada na teoria da renormalização como a conhecemos hoje. Então, ela não pode ser feita. Então, eu não posso ter nesse coeficiente aqui um campo quântico. Se eventualmente tiver um campo quântico, não simplesmente assim, este termo aqui, não pode ser escrito, ele tem que ser simplesmente eliminado. Então, eventualmente, se vocês precisarem, para escrever a equação 1 de um coeficiente D que depende de campos quânticos, simplesmente toda a equação 1 perde de sentido. Não pode ser escrita, porque não temos como dizer algo a nível quântico, se, por exemplo, aqui aparecer um campo quântico. Muito bem. Então, agora restam estes últimos dois coeficientes, né? Vamos analisar o primeiro coeficiente. O primeiro coeficiente... representa, ele é... aqui eu errei, tem uma letra que eu utilizei uma outra anotação aqui. Eu utilizei a notação φ para os campos. Então, este termo aqui representa o que se chama de quebra linear, justamente porque é linear no campo quântico φA, e depois aqui tenho coeficientes que, como vocês podem ver, dependem das constantes de acoplamento, dependem das massas, dos parâmetros da teoria. Aqui tem as fontes e aqui as derivadas espaço-temporais. O importante é que esse objeto aqui é linear nos campos quânticos. Então, esse é um termo de quebra. Ele pode existir como não, mas, de qualquer maneira, só pode ser linear nos campos quânticos. Se, por exemplo, eu tiver uma identidade em que este termo aqui não for linear, mas, por exemplo, for quadrático, então tenho que refazer tudo de novo, porque este termo aqui
é um produto de campos no mesmo ponto. Então, não é uma quebra linear, mas esse termo define um operador composto. Então, eu tenho que voltar na ação de partida, reintroduzir esse operador composto com uma nova fonte. Então, tudo vai mudar, porque a própria ação mudou. E agora, uma vez que eu introduzi de novo esse operador, eu não sei se você é capaz de escrever a famosa equação número 1. Esta equação aqui. Porque justamente a ação de partida, ela mudou. Então, se eu tenho um termo linear nos campos, com um coeficiente que depende dos parâmetros, das derivadas no espaço-tempo e nas fontes externas, está tudo ok. Mas se eu tenho um termo quadrático, não posso simplesmente escrever essa equação. Essa equação não pode ser escrita, ou seja, a presença de um termo quadrático aqui, ou cúbico, ou de ordem superior, invalida completamente tudo. Eu tenho que introduzir de novo isso na ação de partida e tudo muda, porque uma vez que eu vou introduzir um novo operador composto na ação de partida, eu não sei se eu vou ser capaz de escrever esse tipo de identidade aqui. Então tem que ser visto caso a caso. Mas no caso em que tem um termo linear aqui, esse termo linear é compatível com o procedimento, com os procedimentos de renormalização. E uma pergunta que pode ser feita, ou seja, o que acontece quando eu tenho um termo de quebra linear nos campos? É importante que ele seja linear. Se ele não for linear, como frisei aqui, por exemplo, se ele for quadrático, então eu não posso escrever a equação 1. Tem que voltar atrás, introduzir este termo aqui na ação de partida, então tudo vai mudar, porque a ação de partida vai ser mudada. Eu não sei se você é capaz de escrever identidades do tipo aquela da equação 1. Então, esse termo é um termo muito delicado. Se ele for linear, tá tudo ok. Se não for linear, enfim, aí temos que refazer tudo de novo. Muito bem. Então, agora tem o último termo, né? O último termo é um termo que não apresenta maiores problemas, porque ele é aqui, né? Aqui eu posso ter uma fonte externa, e esse coeficiente aqui, ele depende dos parâmetros, depende das derivadas espaço-temporais, mas todo este termo aqui, no fundo, não depende dos campos quânticos, só depende das fontes externas. Então, este termo aqui não representa maiores problemas, porque é um termo que depende só das fontes externas. Então, é um termo que pode ser, eventualmente pode existir, né? Então, a equação 1 contém todas as perguntas que podem ser feitas à teoria da renormalização como a conhecemos hoje. Então, tem quantas perguntas? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A primeira pergunta é: o que acontece quando a gente muda os parâmetros? Com os parâmetros tipo constante de acoplamento, massas e por aí vai. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que acontece quando a gente faz uma transformação linear dos campos? Essa pergunta a teoria da renormalização consegue responder. A terceira pergunta é: o que acontece quando eu faço uma variação não linear dos campos? Essa é uma pergunta que a teoria da renormalização também consegue responder. Essa pergunta aqui é basicamente: o que acontece quando eu faço uma variação de uma fonte que vai em outras fontes, sem
conter campos quânticos? Esta é uma pergunta que pode também ser feita. E essa outra pergunta aqui é: o que acontece quando eu tenho um termo de quebra linear? Isso a teoria da renormalização também consegue responder. E, finalmente, o que acontece quando temos termos sem nenhum campo quântico, só nas fontes externas? Também é uma pergunta que pode ser incluída. Então, basicamente, eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas a todo o conjunto de procedimento de renormalização e vamos ter uma resposta a nível quântico. Então, a equação 1 contém todas as perguntas que podem ser feitas à teoria da renormalização. Então, variação dos parâmetros, variação linear dos campos, variação não linear dos campos, variação das fontes, sempre indo em fontes e não em campos quânticos. Isso é uma operação que não pode ser feita, não temos como fazer. E depois, termo de quebra linear e termo puro nas fontes. Então, se vocês têm uma ação ao tri-level e vocês escrevem uma equação tipo 1, a teoria da renormalização vai dar uma resposta para vocês a nível quântico. Então, agora podemos expressar o princípio de ação. Então, antes de fazer isso, vamos utilizar uma notação um pouco mais compacta, vai ser muito útil para frente. E vamos utilizar essa notação aqui. Então, vamos escrever a equação 1 de uma forma mais compacta, sendo que V sigma, W sigma é este operador aqui. Aqui tem a variação das constantes, a variação linear, não linear, aqui tem as fontes e aqui tem um termo de quebra, aqui tem um termo de quebra linear, mais o termo de quebra nas fontes. Então, vamos trabalhar com uma forma mais compacta a equação 2. Muito bem. Então, podem existir alguns subcasos da equação 2. Pode ser que, por exemplo, eu não tenha esse termo aqui. Simplesmente não tem um termo linear. Então, nesse caso, a gente fala de uma simetria exata. Ou seja, uma simetria que não é quebrada linearmente pela presença de termos lineares nos campos e termos puros nas fontes. Então, nesse caso, a gente fala de simetria exata. Depois, tem casos em que esse operador pode ser um operador local, que depende do próprio ponto do espaço-tempo. Por exemplo, vamos ver um exemplo disso no estudo da QED. Então, nesse caso, o termo αi d lambda, que representaria uma variação global dos parâmetros, como agora eu tenho uma identidade local, esse termo aqui não aparece. E depois eu posso ter outros casos, por exemplo, esse operador aqui, W, ele pode carregar também algum índice. Esse índice J pode ser um índice associado a um grupo. Quando tenho, por exemplo, teoria de calibre não abeliano, nós temos grupos de Lie, SU2, SU3, então pode ser associado a um índice de grupo, pode ser um índice de Lorentz, e por aí vai. Então, nesse caso, a equação carrega um índice delta, um índice J e o termo de quebra, eventualmente, se ele existir, também carrega o índice. Muito bem. Então, agora podemos, finalmente,
podemos finalmente assim dizer, digamos, dar uma formulação do princípio de ação quântica. Então, o ponto de partida é uma ação ao tri-level que ao tri-level obedece esta equação aqui. Ou seja, vocês foram capazes, de alguma maneira, de escrever esta equação aqui. Esta equação pode ser uma equação só, ou pode ser até um conjunto de equações, né? Mas todas elas têm que ter essa forma aqui. Então, agora, o princípio de ação quântica vai dizer o que acontece ao nível quântico. Agora, sigma é ação ao tri-level. Agora, vamos partir. Sigma é uma ação ao tri-level. A gente assume que ela seja power counting renormalizável para poder ter consistência. E ao nível dos cálculos, as ordens mais elevadas. Então, vamos pegar agora um procedimento de renormalização qualquer, né? Pode ser adimensional, pode ser BPHZ, pode ser analítica, pode ser Epstein-Glaser. Então, vamos, a partir desta ação sigma, ao tri-level, construir, calculando os diagramas de Feynman, a ação quântica gama. E a gente não, de fato, não precisa especificar assim, o esquema de renormalização que foi adotado especificadamente para poder calcular gama a partir de sigma. Vamos pegar um esquema não especificado, um esquema de renormalização qualquer. Então, o princípio de ação diz que para um genérico procedimento de renormalização que vai nos dar o funcional gama ao nível quântico, esta equação aqui, ela é reescrita desta forma aqui. Ou seja, esta equação aqui diz o que acontece ao nível quântico quando eu tento olhar o que acontece com esta equação aqui quando eu aplico ela no funcional, o API. Então, o princípio de ação quântica me diz que para uma escolha genérica do procedimento de renormalização, o funcional, o API que eu vou obter, ele satisfaz esta equação aqui. Ou seja, ele não, o funcional, o API, não satisfaz de imediato esta identidade aqui, ou seja, eu não posso escrever de imediato W de gama igual a delta linear, mas aparece a uma certa ordem, pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, aparece um termo aqui, né? Aparece um termo a partir de uma certa ordem, um termo HN, né? E aqui tem uma quantidade ΔN, que vai depender dos parâmetros, vai depender dos campos, vai depender das fontes. Então, esta equação aqui dá o conteúdo, praticamente, do princípio de ação quântica. Ou seja, quando o ponto de partida for esta equação aqui, válida ao tri-level, né? Depois a gente escolhe um procedimento genérico de renormalização para construir a ação gama. Então, o princípio de ação quântica me diz que
para uma escolha genérica do procedimento de renormalização, o que acontece ao nível quântico é que, em princípio, esta equação aqui não é mantida nesta forma aqui, mas aparece um termo a uma certa ordem, né? Pode ser a primeira, esse termo pode aparecer já na primeira ordem, ou na segunda, ou na terceira, mas a coisa muito importante é que esse termo aqui que aparece é um polinômio integrado local, isso é fundamental, a localidade, né? Nas variáveis, nos campos, nas fontes, e os números quânticos desse polinômio aqui são determinados pela natureza do operador W, né? Então, esta equação aqui expressa, digamos, o que chamamos de princípio de ação quântica. Então, quando eu tenho esta identidade aqui, que eu consegui estabelecer ao trilevel, ou identidades assim similares, por exemplo, aqui eu posso ter 0, pode ser uma identidade local, pode ter um número quântico J. Então, quando eu aplico ela automaticamente ao funcional gerador, eu não tenho imediatamente como dizer que esta identidade aqui se preserva. Não, isso não é o que acontece. O que acontece é que, normalmente, ela, em princípio, aparece um termo de violação da identidade. Esse termo pode aparecer em uma certa ordem, mas a coisa muito importante é que a primeira ordem que ele aparece, esse termo aqui é local. Esse termo é um polinômio local nos campos, nas fontes e nos parâmetros, cuja dimensão é com números quânticos dados pela natureza do operador W. Então, isso eu vou parar aqui, porque isso é um bom ponto para terminar, e eu quero sublinhar mais uma vez o fato de que, então, o ponto de partida é uma ação sigma ao trilevel, e eu, assim, fui capaz de escrever identidades desse tipo aqui. De fato, o operador W é esse operador aqui. Esse operador contém praticamente todas as perguntas que eu posso fazer à teoria da renormalização. Então, esse operador, ele praticamente assim, expressa a forma mais geral possível das perguntas que eu posso fazer e, portanto, a forma mais geral possível da identidade de Ward, que, em princípio, eu posso tentar estender a um nível quântico. Então, ao nível, ao trilevel, eu sou capaz de escrever essa identidade aqui, ou uma identidade ou um conjunto de identidades, todas assim, da mesma, assim, todas elas se encaixando neste tipo de equação. Então, o princípio de ação quântica me diz que quando eu vou passar do trilevel para o nível quântico construindo a ação e me pergunto se esta identidade pode ser mantida ao nível quântico, o princípio de ação me diz que, em princípio, não é possível. Não é possível, assim, de cara,
manter a identidade que a gente estabeleceu ao tri-level, porque surge este termo aqui. Surge um termo a partir de uma certa ordem, mas a coisa muito importante que vai permitir uma análise mais detalhada é uma conclusão final da possibilidade de estender essa identidade aqui ao nível quântico, é justamente o fato que este termo aqui é local. A localidade é um polinômio local nos campos, nas fontes, nas derivadas, e a localidade desta quantidade aqui vai ser um ponto crucial para a gente poder ver de forma iterativa se realmente esta quantidade aqui proíbe ou não o estabelecimento desta identidade aqui a nível quântico. Então, isso a gente vai ver com exemplos explícitos a partir da próxima aula. Então, no momento, a gente termina assim. Então, ao tri-level, temos esta equação aqui, ou um conjunto de equações, que respeitam sempre a forma funcional desta equação aqui. Pode ser 1, 2, 3, 4, todas as equações que eu consegui escrever, que não é simples achar uma identidade que se encaixa neste conjunto aqui. Às vezes, assim, pode ser que existam essas identidades e nós simplesmente ainda não as conhecemos. Então, a gente escreve todas as identidades possíveis que consegue escrever, depois utiliza um procedimento genérico adimensional, BPHZL, analítica, para obter o funcional gama, e a resposta ao nível quântico é que o funcional gama, em princípio, não obedece à equação obedecida pela ação ao tri-level, mas aparece um termo de violação, em princípio. E a coisa muito importante é que esse termo de violação, a primeira ordem que ele aparece é um objeto local nos campos. Portanto, se W for um operador integrado, será a integral de um certo polinômio nos campos e nas fontes e nas derivadas. Se W for um operador local, então isso vai ser um objeto puramente local e por aí vai. A coisa importante é que esta quantidade aqui é local. Então, no momento, vamos parar aqui. Então, no momento, temos a seguinte resposta. Quando tentamos estender este conjunto de identidades que nós conseguimos estabelecer ao tri-level para ação quântica gama, a resposta mais geral possível que a gente tem para uma escolha genérica do procedimento de renormalização é que aqui aparece um termo de violação. Um termo de violação, a coisa importante é que este termo seja local. Isso vai, a partir da próxima aula, nos permitir ainda. Então, com base na informação de que este termo aqui é local, ainda temos um longo caminho a percorrer para ver se realmente é possível obter uma ação quântica final que realmente obedece à identidade que foi estabelecida ao tri-level, ou se existe realmente uma obstrução que não pode, uma violação verdadeira, que seria realmente a presença de uma anomalia. Então, vamos terminar aqui. Vamos terminar, por enquanto, dizendo que, em princípio, ao nível quântico, aparece uma violação. Então, mas ainda temos muitas coisas a dizer sobre isso. Então, no momento, vamos terminar
assim, com esta equação aqui, tentando memorizar esta equação aqui, e a gente vai, assim, entender cada vez melhor o sentido desta equação, fazendo vários exemplos, né? A partir da próxima aula, a gente vai fazer um exemplo de uma simetria muito simples, uma simetria global, linear. Então, vamos ver o que acontece com este termo aqui. E depois vamos passar, por exemplo, na QED. Vamos ver o que acontece com este termo aqui. E depois nas teorias de calibre não abelianas e por aí vai, né? Então, é um bom ponto para parar. Então, esta equação tem que ser, eu peço que vocês aguardem a memorizem bem, porque, digamos, ela vai ser realmente o ponto de partida para a análise quântica da possível extensão das simetrias. Esta equação aqui ainda não é a resposta final. Mas o ponto muito importante é que, aparentemente, aqui tem uma violação, e a possível violação que acontece na ordem Hn, ela é local. Isso é fundamental. Esta equação aqui resume, digamos, o que chamamos princípio de ação quântica, que basicamente são todas as perguntas que a gente pode fazer a teoria da renormalização como a gente a conhece hoje, de uma forma muito sucinta. Então, basicamente, eu sempre tenho, em princípio, um termo de violação, e agora tem que ver o que eu posso fazer com esse termo aqui. Então, isso que a gente vai ver a partir da próxima aula. Então, muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima aula.